O tema desta noite: não abandoneis a vossa confiança. Vamos ler o versículo tema que está em Hebreus 10:35, diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Que esta palavra alimente o seu espírito, que esta palavra gere conforto à sua alma, que esta palavra caia agora no seu coração, que é terra fértil, e produza frutos abundantemente, em nome de Jesus. Bom, amados do Senhor, muito obrigado, meu pastor, eleitos de Deus. Nós temos alguns minutos pela frente, aproximadamente 35 minutos, para nós conversarmos sobre alguns aspectos importantes na vida de um verdadeiro cristão. Então isto diz respeito a você, amém? Diga: eu sou um verdadeiro cristão, eu sou uma verdadeira cristã. Eu quero falar com você a respeito da confiança. É uma palavra que ultimamente não tem sido expressada através das atitudes do povo de Deus. Mas veja que interessante. É interessante nós percebermos como a todo momento a nossa confiança, ela é testada diante de Deus. É ou não é? Todas as vezes as situações que sobrevêm à nossa vida servem para quê? Para testar o quê? A sua confiança em Deus. Mas eu tenho a certeza de que todos nós podemos compartilhar situações que em nossas vidas nós testemunhamos a nossa confiança. Em diversas situações que nós passamos no nosso cotidiano, nós confirmamos que a nossa confiança foi testada, foi provada, e para a felicidade, creio que de muitos, foi aprovada. Quiçá alguns estão passando neste exato momento por circunstâncias que têm sido verdadeiros testes de fé. Quantos aqui estão vivendo momentos que são verdadeiros testes de fé? Eu tenho vivido isto constantemente. Olha, estar sobre este altar e pregar para vocês está sendo para mim um teste de fé. Então, amados, estes testes provam o quanto nós confiamos ou não em Deus, razão pela qual alguns acabam se afastando, abandonando esta confiança e consequentemente desprezando o galardão, a recompensa. Um dia já fomos pessoas ativas. Um dia pessoas que estiveram aqui entre nós, que não estão mais, eram pessoas que participavam dos cultos, eram pessoas fervorosas, eram pessoas que estavam integradas ao corpo de Cristo, mas hoje, por não terem permanecido fiéis, ou seja, por não terem resistido com a sua confiança em Deus, acabaram por esfriar a sua fé e se afastaram do convívio da igreja. Mas voltando ao versículo tema, veja algo importante. Paulo, quando estava se referindo a esta igreja, que é a igreja de Hebreus, era o povo judeu, falando sobre a graça de Deus, ele estava lembrando do poder de Deus na vida daqueles que confiam no Senhor. Ele estava mostrando àquele povo que vale a pena confiar, vale a pena acreditar em Deus, vale a pena andar mais uma milha, vale a pena não desistir, porque quando você se postula
como fervoroso, como homem íntegro e fiel, mulher temente e obediente a Deus, que confia na sua palavra, você está garantindo para a sua vida o galardão de Deus. Era isto que ele estava dizendo. A sua confiança tem grande galardão. Não é a confiança no mundo, não é a confiança no nosso braço forte, na nossa capacidade, não. Está falando da nossa confiança, da nossa esperança em Deus. Mas olha que interessante, esta palavra abandoneis, está aqui no telão, você pode acompanhar, do grego, ela se chama apobalo. Apobalo significa lançar fora, significa rejeitar. E olha que interessante, esta palavra, ela traz o sentido de lançar fora aquilo que não é mais útil para nós, aquilo que começa a ser visto como algo pouco valoroso. Quantos cristãos estão agindo assim, diante do Senhor, diante da palavra? Porque quando Paulo fala, não abandoneis, ele está falando o seguinte, não abandone, não lance fora, não rejeite aquilo que é mais importante para a nossa vida, que é a nossa confiança, a nossa esperança em Deus, porque é ela que gera galardão, ela que gera vida eterna, ela que gera manifestação das promessas de Deus. E veja que isto é um fato. Olha, 75% dos cristãos não morrem dentro das igrejas, ou seja, servindo a Deus. 75% dos crentes morrem desviados de Deus e da igreja. Quando eu digo desviado de Deus, é desviado do caminho de Deus. Ou seja, entre 100 pessoas, a cada 100 pessoas, 75 confessaram a Cristo, mas quando morreram, estavam no mundo, estavam desviadas, estavam afastadas, estavam desacreditando, desconfiando de Deus, por isso não receberam o galardão. Mas o que acontece com estas pessoas que levam elas a terem este tipo de comportamento? É porque elas abandonaram a sua confiança, porque deram lugar às circunstâncias, ao invés de colocar o Deus Todo-Poderoso com a sua esperança. Então lançaram fora a chance de receber o prêmio, de receber o galardão. Amados, Deus está falando com você. Não abandone, não despreze aquilo que Deus te deu, que é mais precioso, que é a sua fé, a sua confiança. Independente das circunstâncias, independente dos problemas que você vive, problemas todos nós temos, a diferença é que aqueles que esperam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abalam, permanecem para sempre. É assim que nós devemos agir, confiar em Deus em todos os momentos, em todas as circunstâncias, porque é desta forma que nós receberemos o grande galardão. Diga, grande galardão. E esta palavra, ela do original grego se chama mistapodosia. Nome interessante, mistapodosia. E é usada no sentido de salário, de recompensa. Então, galardão significa recompensa. Galardão significa salário, ou seja, algo que você tem por direito receber, porque você fez a sua parte. E qual é a nossa parte? Confiar em Deus, confiar nas suas promessas, acreditar que aquilo que Deus prometeu, Ele há de cumprir. Então, igreja,
para tudo aquilo que nós fazemos, há uma recompensa. Quanto mais confiança, maior será a sua recompensa, porque mais nós demonstraremos que somos dependentes de Deus e do seu favor. Quanto mais você coloca a sua vida depositada em Deus, confiando em Deus, mais você consegue enxergar na sua vida o favor de Deus. Quanto maior a sua confiança, maior também será a nossa ousadia de enfrentar toda e qualquer situação. Por maior que seja, cada vez que você coloca a sua esperança e a sua confiança em Deus, maior também serão as tuas vitórias. E veja que o apóstolo Paulo, ele quando escreveu aos Coríntios, ele disse que havia lançado o fundamento certo. Qual é o fundamento que a sua vida está edificada? Diga, Jesus Cristo. Veja o que ele diz em 1 de Coríntios 3,11, quão importante é você edificar bem a sua vida. Diz assim, porque ninguém pode lançar outro fundamento, então só existe um fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Diga, o fundamento da minha vida é Jesus Cristo. Versículo seguinte diz, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Só para abrir um parênteses, o que Paulo estava mostrando? Estava mostrando que a vida de cada um tem que ser bem edificada. E como é que você começa a edificar bem a sua vida? A partir do momento que você segue a uma palavra que está dentro de uma visão. É quando você confia naquilo que é pregado sobre este altar. É quando você vive a palavra da graça de Deus, você está edificando bem a sua vida. E ele diz, olha, só existe um fundamento. Ele está sendo lançado? Está. Agora, cada um veja como edifica. Cada um veja como a sua vida está sendo erguida, está sendo alicerçada. Porque uns vão alicerçar debaixo de ouro, pedras preciosas, prata, mas existem outros, e olha que é o fogo quem há de provar, que está construindo a sua vida sobre madeira, sobre palha, sobre feno, e você sabe que esses materiais são altamente combustíveis, basta um pouquinho de faísca para que ele se queime todo. Então, amados, Deus está falando com você para que você construa a sua vida sobre a rocha, sobre pedras preciosas, sobre aquilo que vai valorizar a sua vida, vai lhe tornar uma pessoa melhor, mais importante e preciosa. Porque no 14 ele diz, se permanecer a obra de cada um, a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o galardão, ou seja, cada um receberá um galardão. Aqueles que edificarem de forma sólida, receberão um galardão maior. Aí eu pergunto a você, qual é o galardão que você deseja receber? Digo o melhor, o maior. Então veja como você está edificando a sua vida. Amados, a vida que cada um de nós edificamos revela quais elementos nós utilizamos. Sabe para quê? Para determinar a sua resistência e o seu valor. Priorize a palavra, priorize o reino. Porque quem nos galardou é o próprio Jesus Cristo. Veja isso em Apocalipse. Vamos, Apocalipse 22:12 diz assim:
e eis que venho sem demora. Cada dia que passa, Jesus está mais próximo de vir. E comigo está o quê? O galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras, segundo o seu proceder, segundo a sua edificação. Então, igreja, é importante que nós compreendamos a importância, sem querer ser redundante, de nós edificarmos bem a nossa vida. Porque o que vai provar-nos são as provações, são as tentações, e é sobre estes dois aspectos, estas duas situações, que eu quero agora compartilhar com você. O primeiro ponto são as provações. E veja o que diz, temos aí a provação do original. Provação do original grego se chama peirazo, que significa teste ou submeter à prova. Então, todas as vezes nós somos provados, nós somos testados, em qualquer área da nossa vida. Veja que a Bíblia Sagrada, em todos os momentos que aconteceram na vida dos patriarcas, tudo aquilo que redundou em bênção antes, o que anteveio, foi uma provação, foi um momento de teste. Moisés, para que ele cruzasse o Mar Vermelho e chegasse até a terra prometida, antes, ele teve que provar, ser provado. Esteve diante de uma situação entre vida ou morte. E naquele momento, ele creu no Senhor, ele confiou em Deus, e Deus fez com que o mar se abrisse e ele passasse a seco. Então, quantas situações nós passamos no nosso dia a dia, que são provações, que são testes de fé, que são situações que, ao invés de nos tornar pessoas mais frágeis, nos tornam pessoas mais fortes, mais corajosas, mais destemidas, mais confiantes, mais fervorosas. É isto que a provação tem que produzir a nós cristãos. Você tem que crer que todas as coisas têm que cooperar para o teu bem. Não foi isso que Paulo falou aos Romanos, em Romanos 8, 28? Tudo tem que cooperar para o nosso bem. Então, amados, significa que as provações, que muitas vezes nos sobrevêm, elas servem para nos fazer pessoas melhores, pessoas lapidadas. E isto tem que gerar no seu coração alegria. Você sabia que as provações têm que gerar no seu coração alegria? Imagine só se você tem um concurso para prestar, uma prova. Um exemplo bem básico, quando você vai prestar um concurso, no momento que você está fazendo a prova, você está tenso, você está concentrado, você está focado. Naquele momento você está botando em prática tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você estudou, todo o conhecimento que você adquiriu. Você está sendo provado, você está sendo testado. E depois da prova, quando você recebe a sua nota vitoriosa, como é que você se sente? Feliz, alegre, você tem prazer, você tem júbilo. É assim que Deus nos ensina a agirmos perante as provações. Você tem que antever, você tem que se achar, se sentir como se já tivesse alcançado a vitória. Ou seja, todas as vezes que você se deparar com uma provação, você tem que estar regozijando na sua vitória, porque você sabe qual é o seu final, qual será o resultado desta provação. Você está compreendendo? Por isso você vai ver o que Tiago diz em Tiago 1:2, diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações.
A provação serve para nós provarmos a misericórdia e o amor de Deus. E ele diz mais: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Ou seja, quanto mais você experimenta aprovações, mais você vence, mais você cresce, mais você amadurece, mais você é fortalecido pela fé e mais você persevera. Você não desiste. Você não desiste. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, amados, como em todas as coisas, o propósito final de Deus para nós é que vivamos uma vida sem imperfeições no que diz respeito à qualidade ética. As provações trabalham a nossa ética, o nosso caráter, nos torna pessoas mais humildes, mais dependentes de Deus, mais simples. Então veja, todas as vezes que você se deparar com uma provação, veja uma oportunidade de você se tornar alguém melhor. Veja o que diz Romanos 8:29, porquanto aos que de antemão também conheceu, também os predestinou para serem o quê? Conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Paulo estava mostrando que nós fomos separados e equipados para vivermos os propósitos de Deus. E cada vez que você vive este propósito, você se torna mais semelhante a Deus. Ou seja, há um crescimento da parte de Deus na tua vida neste processo de santificação. Olha, o apóstolo escreveu um livro dizendo: sem santificação ninguém verá o Senhor. E este processo, ele é trabalhado através de quê? Das provações. O apóstolo Pedro ensina também como as provações, elas atingem este objetivo na vida do cristão. Ele diz em 1 de Pedro 1:3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou. Você é um regenerado de Deus, você é uma pessoa transformada por Deus. Mas regenerado para quê? Ele diz: regenerados para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível. Aquilo que você herdou da parte de Deus é algo incorruptível, ou seja, não se altera, é sem mácula, não tem defeitos, não tem manchas, é inacessível, imacessível, ou seja, não tem fim. Revelada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação e preparada para revelar-se no último tempo. E ele diz: nisto exultai, se alegrai, tenha alegria, tenha júbilo. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais o que? Contristados, ou seja, ainda que venhamos a sofrer por causa do Evangelho. Ele diz: sejais contristados por várias provações. Versículo 7, ele conclui dizendo: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurada por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, amados, não importa se nós estamos vivendo momentos que são provações, elas têm que redundar em bênçãos para a nossa vida.
As provações desenvolvem em nós um caráter piedoso, e isto permite-nos nos gloriarmos em Deus, nos alegrarmos em Deus, ainda que estejamos passando por tribulações. Romanos 5,3 diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz o quê? Perseverança. A perseverança, experiência, o crescimento, a maturidade, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Todos nós passaremos por provações. Jesus passou por provações e muitas, mas a palavra diz que ele foi provado e aprovado. Nós somos semelhantes, somos feitos à semelhança dele. Ele foi o primogênito dentre muitos irmãos. Ou seja, da mesma forma que Deus passou, nós também vamos passar, e temos que ser aprovados sim, porque esta é a vontade de Deus para o seu povo. Então, apesar de estarmos em uma batalha espiritual, Satanás não tem autoridade nenhuma sobre os crentes. Deus nos deu a sua palavra para nos guiar, o seu Espírito Santo para nos capacitar, e o privilégio de podermos nos aproximar dele em qualquer lugar. Você tem esta capacidade de falar com ele em qualquer lugar, em qualquer momento, e sobre qualquer situação. E mais, com a confiança de que o Senhor está te socorrendo, estará te acudindo, estará atendendo às tuas súplicas. Paulo fala sobre isso também em Atos 20, 17, ele estava fazendo um presbitério, e diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi o que me conduziu entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas, provações. Veja que a vida de Paulo não foi fácil, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos-la ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Diga que eu não estou, tá, meu amado? Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ou seja, Paulo estava mostrando que ele cria que ele tudo poderia naquele que o fortalecia. Assim também nós devemos viver. Não é intervenção militar, não são as balas perdidas, não é a economia, não é a novela, não é o programa de TV, não é o futebol, não é nada que tem que tomar o lugar de Deus na tua vida. Paulo viveu momentos de perseguição, momentos de grande tribulação, mas veja o seu testemunho. Ele estava assim ocupado em servir a Deus, em cumprir o seu chamado, a sua carreira, o seu ministério que ele havia recebido de Jesus Cristo.
É o que cada um de nós devemos exercer na nossa vida. Por isso, não abandone o seu chamado. Não são as situações que nos cercam que vão determinar o nosso fervor, o nosso amor e a nossa confiança no Senhor Jesus Cristo. E o segundo ponto, já estamos no final, são sobre as tentações. A primeira coisa foram as provações, e agora eu vou falar rapidamente sobre as tentações, que do grego significa peirasmos. Se chama peirasmos e significa desejo para a prática do mal. São as tentações. Então, igreja, as Escrituras nos dizem que todos nós enfrentamos e enfrentaremos tentações. As tentações, elas não provêm de Deus. Elas vêm dos desejos carnais e também do inimigo. Veja o que Tiago diz em Tiago 1, versículo 13, diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Próximo versículo diz, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, ou seja, pelos seus desejos, pela sua própria vontade, pelos seus próprios interesses. Quando você não tem a sua vida blindada, quando eu digo blindada, é alicerçada sobre aqueles elementos, ouro, prata, pedras preciosas, as pessoas se deixam levar pelas tentações, e o que mais tem lá fora são tentações. Paulo, ele descreve em sua primeira carta aos Coríntios, no início do capítulo 10, falando sobre situações que são tentações. Tentações como cobiças de coisas mais, por coisas ruins, idolatria, imoralidade, olha, duvidar de Deus, murmuração, enfim, situações que podem ser brechas e que geram consequências gravíssimas na vida do cristão. Mas veja que importante, quando você vive apegado à verdade, em uma vida de intimidade com o Senhor, você resiste todas as tentações. Deus te dá esta capacidade. Veja em 1 Coríntios 10, 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Igreja, toda tentação tem o tamanho que você der a ela. Por isso, quanto mais você busca intimidade com o Criador, quanto mais você busca relacionamento com Deus, mais preparado você estará para superá-las. É como nós edificamos a nossa casa. Então o apóstolo Paulo, ele dá testemunho da sua total dependência de Deus. Veja que quando ele foi tentado pelo inimigo com um espinho na carne, qual foi a sua postura? Em 1 Coríntios 12, 7 diz, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás. E diz o seguinte, por causa disso 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, olha, Deus está falando com algumas pessoas, quiçá com todos, e ele me disse, a minha graça te basta. Deus está te dizendo, você passou por uma tentação esses dias,
E Deus está colocando esta palavra no teu coração: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Diga: quando estou fraco, aí é que eu sou forte. A sua força se renova na tua fraqueza. Porque quando estamos fracos na carne, é aí que estamos fortes no espírito. Então todas as vezes que somos tentados a pecar, precisamos nos lembrar de Deus. Precisamos nos lembrar da obra perfeita que Deus derramou na cruz do Calvário. E que Ele está sempre pronto a te dar o livramento, a te dar o escape. Mas eu vou te ensinar a maior arma, a arma principal, já estamos no final, para vencermos tentações. A arma principal do cristão para vencermos toda tentação é a vida de oração. Sem oração estamos desprotegidos. Veja o que Jesus diz em Lucas 22:39, diz: e saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos os acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: olha, jejuai. Foi isto? Ele disse: orai, para que não entreis em tentação. Então, igreja, quem ora está sempre atento às investidas do inimigo. Quem ora conhece quais são as suas fragilidades e começa a agir conforme a vontade de Deus para blindar a sua vida. Quem ora vence as tentações porque tem uma visão espiritual fortalecida. Então, igreja, independente de provações, independente de tentações, quanto mais enraizados nós estivermos na palavra, em Cristo Jesus, maior confiança nós teremos com a certeza da vitória. Porque o Senhor tem grande galardão, amados, para aqueles que não rejeitam a sua confiança nele. Colossenses 2,6 diz: ora, e esta palavra é para você, diz assim: ora, como recebeste Cristo Jesus Senhor, assim andai nele. Você não recebeu Jesus como Senhor da tua vida, como Salvador da tua alma? Então Paulo está dizendo: andai nele, vive nesta palavra. Ele diz: nele radicados, nele edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Ou seja, o nosso testemunho diário tem que ser em ações de graças, atitudes boas, atitudes que transformam as pessoas, atitudes que demonstrem a essência de Cristo. E ele diz mais: cuidado, que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia, as vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo. Aí fora está cheio disso, e não segundo Cristo. Nós estamos, amados, num ministério verdadeiro, diga amém por isto, que não deturpa a palavra, mas que constrói em nós bases sólidas para combatermos todas as tentações e superarmos todas as provações de forma inabalável. É isto que este ministério ensina a você. Afinal, estamos convictos de que é através da graça do nosso Senhor Jesus Cristo que nós venceremos toda e qualquer situação que se opuser contra as nossas vidas ou contra as nossas famílias. E eu termino com Hebreus 13, versículo 7, que diz: lembrai-vos
dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim de sua vida, imitai a fé que tiveram. Você está aqui para ser obediente a esta palavra, seguindo o conselho daqueles que viveram estas experiências, para que você possa imitá-los diariamente na sua vida, ou seja, para que você jamais abandone a sua confiança no Senhor, porque ela tem grande galardão para a sua vida. Você recebe? Então eu declaro que assim seja, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado porque esta palavra gerou esperança aos nossos corações. Vamos ficar de pé. Eu vou pedir para que o bispo Rogério nos dê a bênção final. Pode nos honrar com a bênção final? Por favor, bispo. Impetre a bênção final para a Igreja de Cristo em nome de Jesus. Glórias a Deus. Que bênção, que maravilha. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos aqueles que amam e aguardam a vinda do Senhor, desde agora e para sempre. Amém? Vai em paz, vai feliz. Deus é fiel.